Eu cumprimento você com a paz do Senhor. Você que está me ouvindo agora. Você que separou esse momento para ouvir uma porção da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a presença constante de Deus e principalmente pelo cumprimento da promessa dele. O nosso Senhor, ele fez uma promessa que está ela está registrada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no último capítulo, o 28, e o último versículo, e na última parte, a segunda e última parte desse versículo. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Esta foi a promessa da presença dele, da certeza que não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a ele. Nós temos Deus conosco. Quem é Deus conosco? É o Filho dele, que se fez homem, que estava com ele antes que o mundo existisse, mas que ele abriu mão da glória que ele vivia junto ao Pai. E por amor a você que está me ouvindo agora, por amor por cada um de nós, ele se fez homem. Ele se humilhou na condição humana para falar do amor do Pai, para nos apresentar o maior amor, o amor do Pai, que abriu mão do Filho para entregá-lo na cruz do Calvário, para que ele pagasse o preço dos nossos pecados. E o que nós estamos fazendo com esta maior prova de amor do Pai? E não só isso, o nosso Senhor Jesus Cristo não só foi sacrificado por nós, como ele promete estar conosco todos os dias, por todos os dias, até a consumação do mundo. Porque tudo tem fim, menos a essência de Deus, menos a vida eterna. Ela já está dizendo, é eterna. Mas aqui, neste mundo material, nós sabemos que haverá um fim. E até este dia, o nosso Senhor Jesus Cristo estará conosco aqui na terra. E ele nos conduzirá para a vida eterna, junto ao Pai. Junto ao Pai, eternamente. Não abra mão de sua herança. Não abra mão da vida eterna. Ele já pagou o preço e hoje você herdou a vida eterna através da morte de cruz do Filho de Deus por nós. Não abra mão disso. Não se deixe enganar. Não se deixe levar pelas mentiras do mundo, pelas narrativas do mundo. Não se deixe levar por isso. Não abra mão da sua herança. O preço foi muito alto. Essa conquista foi pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que você está fazendo com esta promessa? Você entende que onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, Ele está vendo? Ele está com você? Você tem consciência disso?
que aquilo que você está fazendo, que as pessoas não estão vendo, Ele está vendo. Porque Ele está conosco. Não existe nada às ocultas do nosso Criador. Tudo que fazemos, nós vamos prestar contas diante dele, do nosso Criador. Então nós temos que entender isto. Mesmo que o mundo diga para você que você não precisa do seu Criador, mesmo que na sua força da juventude você você se iluda em pensar que você é autossuficiente, ou mesmo que você, por ter muito dinheiro, conta bancária enorme, você acha que não precisa do seu Criador, não se deixe pensar, não se deixe enganar pelas mentiras do mundo. Porque a pessoa pode estar no auge da sua juventude, da sua força física, e você, por uma fração de segundos, num raio, a velocidade de um relâmpago, você pode ter que prestar conta com Deus, porque o seu tempo aqui na terra acabou. E aí você vai entender como aquele rico que pediu a Abraão para que aquele mendigo que vivia na porta dele, cheio de chagas, os cães lambendo as chagas dele e ele comendo as migalhas daquele rico. Mas de repente ele é levado, porque a nossa vida a Deus pertence. Nós não sabemos o dia em que vamos, mas temos certeza absoluta que não vamos ficar aqui. Que aqui não é para sempre. Que vai ter um dia que o Senhor vai recolher o que é dele, a nossa vida. E por isso, nós temos que entender que precisamos dele sim. Que sem ele, nós nada somos. E o verdadeiro sentido da vida, a essência da vida, está nele. Você quer ter plenitude de vida? Não pense que você vai encontrar na riqueza ou na saúde. Não acredite nesta ilusão. Porque aqui é tudo passageiro. O sólido, a rocha inabalável, o eterno, é Ele. E aí nós devemos estar bem preparados. Quando aquele rico viu que tinha perdido a vida dele e estava no sofrimento de todo aquele que pensa que não precisa de Deus, ele estava sofrendo. Ele pediu com sede, no sofrimento de uma eternidade, longe da vida, longe do seu Criador, ele sentiu sede. Aquela sede espiritual que só ele que mata essa sede. E ele naquela sede, ele pede a Abraão, pai Abraão, ordena que Lázaro, olha, ele ainda tinha essa coisa de achar que Lázaro estava abaixo dele. E Lázaro na glória, no seio de Abraão, feliz, na alegria da vida eterna, na grandeza de Deus. Aí ele vai, o rico, coitado, que era tão pobre que só tinha dinheiro, e não ligava para aquele mendigo que estava à sua porta. Ele pede que ele ordene, que dê água para ele. E aí Abraão explica que há uma distância, um abismo intransponível. Não tem como dali das trevas, no inferno, no sofrimento da morte eterna, não tem como chegar e ordenar alguém da vida para vir até ele.
Não tem. Então não tinha como dar água para ele. Lázaro teve muita fome e comia das migalhas dele. E certamente Lázaro não era blasfemo, não era revoltado com Deus, porque ao chegar na outra vida, ele estava ali, na glória do Pai, na presença do Altíssimo. E aí ele explica que há uma separação entre eles, que não tinha como o Lázaro chegar até ele para dar água. E aí ele pede. Então faz com que alguém avise ali aos irmãos dele que ainda não tinham morrido. Avise para eles. Ou seja, desperta tu que dormes, que pensas que não precisas do Pai. Ele está dizendo hoje, acorde, volte-se para a vida. Assim diz o Senhor para você que está me ouvindo. Enquanto há tempo, volte-se. Procure ter uma reconciliação com o Pai. Como? Arrependa-se dos seus pecados. Separe-se dos pecados. Afaste-se da morte. O preço do pecado é a morte. Afaste-se do pecado e volte-se para a vida. Peça ao Senhor que te dê forças para você não cair no pecado novamente. Porque o mérito é dele. Agora você precisa clamar a ele, se render a ele. Porque quando aquele rico que estava morto no sofrimento, na morte eterna ali, quando ele pede para que alguém avise aos irmãos dele, para que eles não caiam no mesmo erro como ele caiu, ele explica mais uma vez que é intransponível, que não tem como quem está lá na glória e avisar. Ele lembra, ele diz, lá na terra tem os profetas, tem a palavra de Deus, viva e eficaz é esta palavra. E tem esta palavra, tem a bússola que te leva para a vida eterna. Então, os irmãos dele, daquele homem que estava morto no sofrimento, eles também tinham a oportunidade de se arrepender, para não cair naquele mesmo lugar de dor e sofrimento, sede, ranger de dentes, fogo que não se apaga. É bíblico. Inferno existe sim. A narrativa do mundo quer te enganar, dizer que não existe. Ainda diz isso, olha só, ele, o adversário de nossas almas, faz com que os homens sofram muito aqui na terra, aqueles que vivem distante de Deus, que aí ele está ali ao derredor, e como a pessoa deu lugar a ele, vem o sofrimento, porque dar lugar ao mal é pecar. Quando você peca, você abre a guarda. E aí você permite que aquele que estava não ao seu redor, mas ao seu derredor, que estava mais distante de você, tem acesso a você e faz você sofrer. E aí quando você está num sofrimento grande aqui na terra, ele diz, olha, inferno é aqui. Deus não existe. Sofrimento já é aqui. Comece a curtir. Esqueça do sofrimento, se drogue para você esquecer do sofrimento. Então isso é a indicação do diabo para que você mergulhe cada vez mais na morte eterna. O ladrão de almas, ele tenta contra o povo de Deus. Ele tenta contra a criação do Senhor. Ele tenta contra você, que é imagem e semelhança do Altíssimo. E você nem está lembrando disto. Que você é filho de Deus se você entregar a sua vida nas mãos dele. Você só precisa começar a entender o plano de vida eterna, o sofrimento que Jesus passou na cruz para que você tenha acesso ao Pai. Porque a morte de cruz nos reconciliou com o Pai. Porque a morte de cruz nos justificou. Todo aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, que abandona o pecado,
O Senhor é fiel e justo para te justificar, para te transformar numa pessoa que está no processo de santidade. É um processo. Para você ser santificado, ou seja, separado do mundo, que é a santidade é essa, é você ser separado do mundo. Então, este é o processo, é diário. E pode ter certeza que nele Satanás tenta contra a sua vida, contra o seu progresso espiritual. Ele puxa você, ele faz você olhar para trás. Mas olha o que acontece com aquele que olha para trás. A mulher de Ló, ela olhou para trás, mesmo tendo ali os anjos dando o livramento daquela família, puxando eles para a vida, afastando eles de Sodoma e Gomorra. Aquela mulher de Ló, ela foi tola e ela olhou para trás. O olhar para trás é quando você sente saudade daquilo que estava destruindo a sua vida. Você precisa prosseguir. Olhe para o alto. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para o amor de Deus. Que você vai ter um renovo espiritual. Você vai ser uma nova criatura. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Você precisa ter essa aliança com o Senhor, porque você não sabe qual o dia que termina o seu tempo aqui na terra. Todos nós temos o dia de voltarmos, de devolvermos o que é do Senhor. E você tem que entender que você tem que estar de bem com Ele. Você precisa. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então entenda, você que está sofrendo tanto olhando para trás, sentindo saudade da morte, paquerando com a morte, quando você procura aquilo que te leva para o sofrimento, para o distanciamento da vida. Acorda, desperta. É bom estarmos atentos, como as noivas prudentes. Elas ficaram alertas, mesmo esperando o noivo, demorou o noivo e elas dormiram. Todas as noivas, as prudentes e as imprudentes. Mas a diferença é que as prudentes dormiram com o azeite, com o Espírito Santo, que tem a vida, a luz. Por isso que elas estavam com as lamparinas preparadas para receber o noivo. Temos que estar alertas espiritualmente. Mesmo quando você está vendo que o mundo está tentando te afastar da vida. Desperta, acorda. É chegada a hora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso que ama você. Ele, apesar de ser o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que há neles, apesar dele ser Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele nos ensinou, através do seu Filho Jesus Cristo, que ele é o nosso Pai também. Ele é o teu Pai. Ele sente a sua dor. Nós que somos maus, quando nosso filho sofre, nós sofremos. Quanto mais ele, que nos amou ao ponto de nos entregar o Cordeiro de Deus, o seu Filho, para tirar o nosso pecado, para nos purificar pelo sangue de Jesus. Então ele é teu Pai. Você tem que entender, você tem uma identidade. Você tem uma paternidade. Você tem um Pai todo-poderoso que está de braços abertos
para te receber. Ah, mas eu sou uma ovelha tão cheia de carrapichos, né? Às vezes o inimigo de Deus, ele fica apontando, ele é acusador, e ele fica apontando, você é fraco, você sempre cai, você vai cair, aí você mesmo todo maltrapilho espiritualmente falando, às vezes com roupas de marca, mas você está tão maltrapilho espiritualmente falando, mas o Senhor te ama assim mesmo. Quando você valoriza mais comprar uma roupa de marca do que a Bíblia Sagrada, que te diz toda a verdade, toda a realidade da sua vida. Porque não é a roupa de marca a realidade, mas é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E muitas vezes, mesmo assim, você deixando Deus em segundo plano, mesmo assim, Ele ama você ao ponto de perdoar você. Se você quiser agora se reconciliar com Ele, repita as palavras que o Senhor quer que eu fale. Você repete, falando com Ele. Feche os seus olhos. Entre na presença dEle. Se puder, prostre-se agora. Ajoelhe-se diante daquele que te amou primeiro. E diga assim: Pai, Pai nosso que estás no céu, Tu és santo, 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 e eu dependo de Ti. Eu reconheço, Pai, que eu pequei tantas vezes em pensamentos, palavras, atos e também omissões. Tantas vezes, Pai. Tantas vezes eu pequei contra Ti. Tantas vezes eu entristeci o Teu Espírito, que é santo. O Teu Espírito Santo. Tantas vezes, Pai, eu Te deixei no último plano. Oh, Pai, tantas vezes eu esqueci de Ti. Mas agora, Pai, eu me rendo a Ti. Eu reconheço que preciso do Senhor, que dependo do Senhor. E eu quero, Pai, me reconciliar com o Senhor. Eu peço ao Senhor que venha fazer morada em mim. Que o Senhor entre na minha vida e transforme o meu ser. Que o Senhor me governe a partir de hoje, para que todas as vezes que o adversário de nossas almas tentar contra mim, eu possa, Senhor, resistir à tentação. Dá-me forças para não cair mais uma vez no pecado, porque eu sei, Pai, eu tenho certeza absoluta que esse meu corpo não é eterno e que eu preciso me render ao Senhor, para que no dia em que eu sair destas vestes, eu possa encontrá-lo. Eu possa ir para a casa que o Senhor preparou para mim, através da morte do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o Cordeiro Santo. Oh, Pai, ajuda-me. Ajuda-me a lembrar do meu próximo, perdoando todas as pessoas que me feriram, porque eu não quero, Pai, ter uma relação com o Senhor frágil. Eu quero ter uma relação fortalecida pelo Teu Espírito Santo. E o Espírito do Senhor só habita naquele coração perdoador, naquele coração misericordioso. Então eu preciso ser transformado
transformada pelo Senhor. Pai, ajuda-me. Eu sei que sozinho eu jamais conseguiria, mas com o teu mover, eu sou mais que vencedor nisto, porque o Senhor me dará escape, me dará estratégias para viver neste mundo tenebroso, sem pecar. Ajuda-me, Pai, neste processo de santificação que eu estou começando hoje. Eu me comprometo, Pai, a te buscar todas as vezes que eu acordar. Buscar primeiro a tua face, encontrar o Senhor, para que eu possa ter o restante do meu dia feliz, porque o Senhor é primeiro em minha vida. Ajuda-me, Senhor, nesta nova jornada, nesta novidade de vida. Ajuda-me, liberta-me, Pai. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Escreve, Pai. Eu te peço, me receba, eu que preciso entregar a minha vida ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Que o Senhor passe realmente a governar o meu ser. Que não seja mais eu que viva, mas que Cristo viva em mim. Oh, meu Deus, eu me entrego a ti. E eu te peço, me aceite, me receba como teu filho. E é no nome do teu filho que eu peço. E já te glorifico agradecendo. Que assim seja. Entendeu, amados? Só precisa fazer isso. E deixe que o resto ele vai fazer na sua vida. Só não dê lugar ao diabo. Que a partir de hoje, quando você sentir a fragilidade, o desejo de olhar para trás, de lamber o vômito, aí você diga, dá-me forças, meu Senhor, para que eu não peque contra ti. É muito importante entendermos que basta clamar por Ele. Assim Ele fez na minha vida, Ele fará na sua. Ele é Deus de infinito amor, misericórdia e bondade. E Ele está de braços abertos para te receber, para transformar a sua vida, para que você seja luz aqui na terra, para outras pessoas que estejam agora sofrendo sem encontrar o caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo, do sacrifício vivo. Porque Ele se sacrificou, mas Ele está vivo, à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. A Ele toda honra e toda glória, porque Ele é digno de receber toda honra e toda glória. Aviva, Pai, aviva os nossos corações, que esta palavra que foi ministrada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, ela transforme a sua vida, te faça uma nova criatura. Até aqui. Fique na paz do Senhor. Até aqui. Medite nesta palavra. Viva esta palavra. E compartilhe essa palavra. Se Deus tocar no seu coração, alguém que você lembre agora, envie esta palavra. Porque esta palavra o Senhor disse que ela chegará até os confins da terra. Você crê? Eu creio. Até aqui.